Tá valendo, produção? Eu já esqueci o que eu tenho que falar. Ah, bom. Tá. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Agrocast. E nesse, na verdade, não é muito que vocês sejam bem-vindos. Nós todos é que estamos sendo bem-vindos no escritório da doutora Luísa, que já vai se apresentar pra gente. Hoje é o primeiro episódio do Conecta Agro na Estrada. Como eu comentei no nosso último vídeo, o que é a ideia? A ideia é sair, né, dos nossos estúdios, sair da nossa região e trazer informações de pessoas de mais distante, que têm contato com outras realidades, também todas voltadas ao agronegócio, e fomentar a informação. Hoje, especificamente, conversando aqui com a doutora Luísa, a gente vai falar de direito ambiental. Concorde ou não concorde, goste ou não goste, existem regras ambientais e elas devem ser cumpridas. E estas regras, cada vez mais, eu não vou dizer aqui, daqui a pouco vai ficar mais claro isso, que elas não estão piorando para o produtor. Na verdade, elas só estão sendo mais cobradas do produtor. E algumas decisões, voltadas principalmente às questões ambientais, elas são tomadas por alguns burocratas distantes lá da nossa realidade, né? Do nosso pé vermelho, da botina suja. Elas são tomadas lá nas grandes capitais e até de forma mundial. Então, algumas políticas recentes, seja no âmbito estadual, nacional e até mundial, são decisões ambientais que trazem impactos para vocês, que trazem impacto para a produção, que trazem impacto para o agronegócio, que trazem impactos para os pequenos e para os grandes produtores. E, como já dito, goste ou não goste, queira ou não queira, elas impactam. E vai da gente cumpri-las. Mas eu não quero cumprir. Tudo bem, não as cumpra. Mas pelo menos saiba que elas existem. Isso é um problema seu, depois nos procure, caso você não cumpra, né? Quando você não cumpre, nós também gostamos. Né? E aí, mas o mais importante, né, que é o intuito desse podcast, é a gente fomentar a informação e fazer esse link entre a nossa realidade, entre o que a gente vê lá no interior, entre o que a gente vive de fato e as decisões, as leis, as regras que nos impactam aqui. Que às vezes a gente acha que estão sendo tomadas por motivos que, mas eu não concordo, isso está errado. Mas não, isso tem um motivo, e tem um reflexo também. Para isso, começando hoje com o pé direito, com os dois pés direitos, inclusive não tenho um pé esquerdo, hoje eu tenho dois pés direitos quando eu começo aqui conversando com a doutora Luísa, que está nos recebendo no seu escritório. Luísa, por gentileza, se apresente o escritório para quem está nos assistindo. Obrigada, Turush, é um prazer estar aqui com vocês. Esse podcast eu já assisti alguns episódios, ele tem um potencial muito grande de trazer informação de qualidade da forma que o produtor entende, porque a gente sabe que os advogados às vezes não se fazem entender da forma como devem, né? Então, meu nome é Luísa Furiati, eu sou advogada desde 2008, não vamos mais fazer contas, mas eu estou atuando na advocacia ambiental desde 2009 aqui no escritório Penedicram. Agora, em setembro, que comemoramos 22 anos de advocacia ambiental, nossa sede aqui em Curitiba. Trabalhamos exclusivamente com direito ambiental, então todas as questões que envolvem, né, acaba sendo só direito ambiental, mas tudo isso relacionado ao direito ambiental. E temos um grande braço do escritório que trata as questões do produtor rural, do agronegócio. E eu vou tentar aqui falar com vocês como que está acontecendo, né, essa mudança que a gente está vendo da questão ambiental para o produtor rural. A gente tem uma legislação muito forte, que às vezes ela impacta bastante, mas agora está chegando uma era que a gente vai conseguir potencializar tudo que o produtor rural faz em prol do meio ambiente, porque isso é pouco falado, né? Então a ideia é que a gente consiga trazer o meio ambiente como um ativo ambiental, como um ponto forte da produção rural brasileira. E até para vocês terem um pouco da noção do tamanho do escritório que hoje a gente está conversando, e também do prazer que é conversar com eles aqui e ser recebido, pelo seguinte, eles trabalham nas duas pontas. Eu, por exemplo, trabalho exclusivamente atendendo produtores rurais. Mas o escritório da doutora Luísa, ele além de atender os produtores, ele também é consultado por quem cria as leis. Em grande parte, vocês também atuam fazendo a assessoria legal, né? Na criação das leis, legislativa, atuando em âmbito estadual, nacional, internacional. Conta um pouco dessa experiência do escritório. Exatamente. A gente, desde o DNA do escritório, ele está num ponto muito específico, que é
fazer essa ponte, que nem você falou, da realidade do campo para os burocratas, né? Vamos falar assim, porque é muito difícil uma pessoa que está longe entender tudo o que acontece e como o produtor rural vê a questão ambiental. Então, a gente faz desde 2005, 2006, a Samantha já estava envolvida com todos os processos de criação de várias unidades de conservação. Ela participou ativamente da construção do Código Florestal, né? A Samantha Pineda, ela foi uma representante do setor dentro do Poder Legislativo, lá dentro do Senado, dentro do Congresso, discutindo sobre como o Código Florestal podia ser executado, né? A gente tinha uma legislação, o Código Florestal de 65, que ele tinha dificuldade de execução. Era impossível cumprir daquela forma sem regras de transição. Então, o grande diferencial desse novo Código Florestal, que não é Código Florestal, é Lei de Preservação de Vegetação Nativa. Então, ele já vem com uma outra roupagem, mas a gente chama de Código Florestal mesmo assim, que era possibilitar a efetiva proteção e a produção. A gente tem que falar muito de desenvolvimento sustentável. E o escritório tem esse papel. Nosso DNA é fazer as coisas de forma sustentável. A gente alia a preservação com a produção de uma forma equilibrada. Por quê? Porque só assim funciona. Não dá para preservar demais, não dá para destruir demais. Desse jeito, ninguém caminha para frente. Então, nosso papel dentro da consultoria legislativa, a gente tem uma forte consultoria legislativa aqui no Paraná, né? Nós representamos a FAEP aqui, prestamos uma consultoria contínua para eles a respeito das questões ambientais, temos muitos clientes aqui, mas também estamos em Brasília. A Samantha hoje mora em Brasília, então ela tem um acesso grande ali aos parlamentares, discussões de legislação ambiental, nós estamos sempre envolvidos, e também fazemos a defesa do produtor rural na parte da infração administrativa, da ação civil pública, dos problemas com o Ministério Público, dos licenciamentos ambientais, então é uma atuação bastante ampla. Turma, estejam sempre junto do seu advogado, veja só, estamos nós advogados sempre nas trincheiras defendendo seja o produtor rural aqui, ou como a Luísa falou, lá com os burocratas, né? Lá com os políticos, também, para entender não o interesse escuso, não o interesse de outros, mas olha que baita exemplo, né? Nós temos a doutora Samantha que está lá na linha de frente dos políticos, nós atuamos em várias linhas de frente, né? Eventualmente a gente está na justiça, a gente está com o juiz, a gente está com o promotor, e nós temos uma excelente advogada que está lá em Brasília, defendendo os interesses do produtor rural junto aos políticos, justamente para mostrar essa realidade, né? E falando em realidade, e fique tranquila que quando você falar o juridiquês aqui, eu corrijo para falar igual nós lá do fundão da grota lá, tá? Pode deixar, deixa comigo. E hoje, Luísa, a gente tá vendo assim, né, globalistas e ONU e Agenda 2030 e o produtor rural só tá sendo, a ideia que tem, tá sendo massacrado e estão exigindo muito, mas olha lá, a Europa já não tem mais árvore, estão cobrando da gente aqui embaixo. Mas a minha propriedade tá cheia de árvore. E os Estados Unidos lá, acho que se tiver 3 no máximo, é muito. E a gente sente essa desproporcionalidade, sente que o produtor rural ele está sendo muito cobrado nas questões ambientais. O que hoje que você vê que mais impacta no dia a dia do produtor rural nas questões ambientais, primeiramente, de uma forma ampla? Depois a gente fala de alguns pontos específicos. A gente tem uma legislação ambiental muito forte, tá? Todo produtor rural sabe o que é APP, o que é reserva legal. Então, isso é o básico que a gente atende, mas não é só isso. Então, nós saímos aqui no Brasil de uma proteção ambiental muito forte. Nós temos uma produção agrícola extremamente sustentável, mas nós não falamos que ela é sustentável. As manchetes internacionais, como você falou, é o correntão passando na Amazônia, é aquele... A girafa na Amazônia pegando fogo. Então são coisas assim que não fazem parte da grande maioria da realidade da produção agrícola no Brasil. A questão, atividades ilegais existem, devem ser combatidas com toda a força que a lei exige, mas elas têm que ser entendidas dentro de um contexto maior. Então a gente precisa afirmar e reafirmar 20 vezes, se for necessário, que a agricultura e o agronegócio brasileiro são sustentáveis. Primeiro, porque a legislação exige. Ponto. Não tem que discutir. Eu tenho que ter APP reserva legal. Isso é um ponto que nos Estados Unidos não tem, na Europa não tem. Não tem vegetação lá. Não tem. E eles estão exigindo, por conta de uma política internacional, por conta de exigências relacionadas principalmente às mudanças climáticas, que os produtos que entrem nesses países tenham que
atender algumas regras específicas, e essas regras fazem com que nós precisamos nos adequar ainda mais. Então, a ideia da exigência ambiental, ela vem de fora, porque a gente precisa exportar, nós somos grandes exportadores, e para o nosso produto continuar competitivo, a gente vai ter que se adequar. Mas a gente tem que fazer nossa lição de casa e dizer para eles que tem muitas coisas que nós já fazemos. E o produtor rural não sabe que ele faz. Então, o nosso papel é, você faz muito. Por que você faz muito? Cadastro ambiental rural. Mapa da propriedade rural. Você chega para o governo, você entrega todas as informações ambientais da tua propriedade e você consegue, com isso, viabilizar políticas públicas ambientais. Olha que instrumento estratégico. E nós não valorizamos o CAR. Quando a gente vai lá, ai meu Deus, que saco fazer esse cadastro, que dá tudo errado, que ninguém aprova, que deu sobreposição com o vizinho, eu preciso brigar com o meu vizinho, deu errado o meu gel. Olhem para o CAR com carinho. O CAR vai ser a saída para a gente enfrentar esses desafios internacionais. Porque a partir dali você tem segurança jurídica. E um grande problema do Brasil é segurança jurídica. Por quê? Porque a gente, um dia, tá de um jeito, a política tá de outro, a gente investe no Brasil e daí fala, não, mas daí mudou, sai o presidente, volta. Então, assim, é um país que é olhado de fora com questões inseguras, mas nós temos uma legislação ambiental séria. E você puxou um assunto, né, bem interessante, que é o da segurança jurídica, e até eu postei lá nas minhas próprias redes sociais esses dias algo sobre essa recente decisão do ministro Edson Fachin, do STF, né, que então repercutiu de que não basta mais você ser exclusivamente produtivo, você precisa cumprir a função social. Embora tenhamos lá um rol de situações de função social, ele não é taxativo, ele pode ser subjetivo. E uma das funções sociais da propriedade é a questão ambiental, né? Exatamente. Então, isso pode servir lá na frente como desculpa, né? Para se perder uma propriedade, né? Sim, exatamente. Então, assim, a função socioambiental, ela tá na Constituição desde sempre. O capítulo 225, né, que é o capítulo, é o artigo, que é a gente fala, não, só tem um capítulo de direito ambiental na Constituição. Vão lá, peguem suas constituições agora, abram lá agora. No artigo 225. Ele é o único. Mas toda a Constituição remete a questões ambientais. Então, é um conteúdo muito denso, normativo. Então, a primeira lei ambiental do Brasil é de 81, que é não é a primeira lei. É a Política Nacional do Meio Ambiente no Brasil é de 81. A primeira lei ambiental é de 34, que é o primeiro Código Florestal. Mas a gente já tem registros de legislações ambientais no Brasil desde 1700. Uma legislação que protegia o pau-brasil foi uma legislação ambiental. Então, o direito ambiental, ele nasce junto com o direito brasileiro. Embora a gente só tenha no último ano da faculdade, né, os meus colegas advogados só tem uma matéria lá no finalzinho, bem curtinha, que muita gente chamava antes de perfumaria, não é mais. A gente tem um forte arcabouço jurídico ambiental e ele faz com que a gente precise olhar para a defesa administrativa de uma forma específica, para a defesa ambiental de uma forma específica. E a função social da propriedade na parte ambiental agora está sendo discutida no STF. Então, por exemplo, você acha que um produtor rural que tem mais de 20 multas ambientais está cumprindo a sua função socioambiental? E assim, agora esse assunto ele repercutiu, porque teve a decisão do STF, todo mundo mais ou menos se assustou. Mas, até coincidentemente, eu e a Luísa trabalhamos num mesmo caso, né? Defendendo lados opostos. Opostos não, né? Partes distintas, mas que era uma das possibilidades de haver o perdimento da fazenda por conta dos embargos ambientais que não eram cumpridos, né? Exatamente. Então, o poder de polícia não estava sendo respeitado. Então, o que o direito deu de solução? Retirar o direito de propriedade. Graças a Deus a gente conseguiu contornar, né? Isso não aconteceu, mas é uma possibilidade. Uma ação civil pública, né, movida pelo Ministério Público, pode pedir a desapropriação da terra pela perda da sua função socioambiental. Olha que grave. Você descumpriu tanto que você perde a propriedade, que é um direito fundamental. Mas o meio ambiente também é um direito fundamental. Então, eles precisam coexistir. Então, essa tendência de coexistir do direito ambiental está crescendo para colocar limites em quem precisa de limites, mas quem não precisa de limites precisa ter o benefício, que é a preservação ser dita, ser falada, ser comentada. E eu acho que isso que falta um pouco no meio do agro, né, dos produtores rurais. Eles veem muito... Me desculpem, é uma pequena crítica, mas... Fica à vontade, produtorzada pronta também. Tem que tomar puxão de orelha. Tem que tomar.
o meio ambiente é visto como um problema. Mas não, gente, ele não é um problema. Preservar é o futuro. Todo mundo gosta de viver num ambiente que a natureza está presente. Todo mundo gosta de um ar puro. E isso está sendo cada vez mais valorizado. Então, esse olhar, mudança de olhar, a política ambiental brasileira está mudando, né? A gente teve em 2021 a lei dos pagamentos por serviços ambientais, que ainda não está na sua plena potência, mas vai acontecer. Em algum momento, os programas vão ser implementados e o produtor rural vai receber monetariamente pela preservação. Isso está acontecendo. Então, a gente vem num histórico do direito ambiental. Primeiro, a gente tem essa lei da Política Nacional de 81, que prevê o licenciamento ambiental, que prevê a responsabilidade civil objetiva. Depois, a gente tem a Constituição, em 89, que vem com esse, em 88, né? Que vem com esse viés muito forte de preservação, de função socioambiental. Temos a Lei de Crimes Ambientais em 98, que é uma lei extremamente importante, que baseou toda a punição da pessoa jurídica, ela é baseada na Lei de Crimes Ambientais. Então, todos os crimes de colarinho branco tiveram a sua origem na Lei de Crimes Ambientais. Porque foi lá que pensou, todo mundo estava cometendo crime ambiental e colocando a culpa na pessoa jurídica, não era eu, era a empresa. E daí essa lei foi criada para punir a empresa na mesma medida. Então, a gente vem numa crescente de punição do direito ambiental. Depois a gente tem em 98 a Lei de Crimes Ambientais, daí tem em 99 teve o decreto 3179 das infrações administrativas e foi revogado e pelo decreto 6514 de 2008. Então, a gente veio numa crescente de punição. Agora, a gente está rompendo esses mecanismos de comando e controle, que a gente chama, para um mecanismo de premiar quem preservou. Então, a gente está entrando nessa nova era que vem essas novas legislações que você falou. Um pouco assim, né? Até já falei aqui em outras vezes, em outros episódios, de que assim, aquela imagem do produtor que... o produtor é passar o correntão, é meter fogo... Aquilo, assim, hoje ele só é motivado, só é feito por uma parte da mídia e etc, porque a realidade já não é mais essa. O produtor, assim, a mudança de geração, obviamente, ainda existe, mas a mudança de geração ele já tá entendendo essa necessidade do meio ambiente preservado, de que isso é bom para ele, de que, poxa, essa APP aqui é 20% a menos da minha área, aliás, essa reserva legal é 20% a menos da minha área que eu não posso usar. Não, mas ao mesmo tempo é o que está preservando a água, da onde eu tiro essa água para minha propriedade. Então, uma coisa, ela está ligada com a outra e está acontecendo uma mudança de geração dentro das propriedades que está vindo já o pessoal com uma ideia um pouquinho mais diferente. E isso eu acho que a gente pode ver aos nossos próprios olhos. Quando a gente, em certas épocas do ano, quando você viajava para o interior, era muita fumaça. Muito acidente, você via nas beiras das estradas, assim, muita fumaça. E hoje não, hoje são alguns pontos bem pontual, é bem menos, né? Então isso, aos pouquinhos aí, o passo a passo, acho que isso tem acontecido. E Luísa, algumas novas siglas, assim, né, de meio ambiente, elas estão surgindo, né? Uma delas, que a gente ouve falar, é o ESG, que eu nem sei falar em inglês, você vai falar certinho isso pra gente. E assim, os produtores estão começando a ver que, estamos falando aqui, né, de alguma coisa que tem impacto para mim, mas é uma sigla. Fala de ESG. Isso, nem sei se vocês querem saber disso, eu quero saber. Eu tô aqui vamos falar. Explica um pouquinho assim, da onde que isso está surgindo e como que isso vai impactar o produtor rural. Eu até fiz uma palestra sobre o ESG no agro esse ano em Toledo e eu senti uma grande resistência. Então vamos falar desse assunto. Eu acho que é bem importante porque vai impactar. Já está impactando em algumas cadeias produtivas, né? O que é ESG? ESG é Environment and Social and Governance. ESG, né? Meio ambiente, social e governança. Esse conceito, ele vem do mercado financeiro, tá? Então, o mercado financeiro começou a pensar e começou a, com seus indicadores, com todos os seus tipos de medições, ele começou a pensar que lucra mais quem investe nessas 3 áreas. Então, em resumo, é isso. O lucro aumenta quando você não pensa só em lucro. Você pensa no social, você pensa na governança e você pensa no meio ambiente. E a partir disso foram criados índices para valorar as empresas e quem tivesse maior ranking, maior pontuação, conseguia ganhar mais lucro. Só que isso muito distante ainda de uma produtor rural, né? Eu não tô na bolsa, não tô negociando minhas ações na bolsa. Só que tudo vem do grande para o pequeno. Então, as grandes trades
tem essas obrigações legais, algumas já têm até obrigações legais de, nos seus relatórios de sustentabilidade, colocar a questão do meio ambiente, a questão social, a questão de governança. A CVM está exigindo de algumas companhias nos seus relatórios pontos específicos, e essa cadeia vai diminuindo. Então, o grande vai pedindo do seu fornecedor, que vai pedindo do fornecedor, que vai pedindo do fornecedor, e a cadeia toda acaba precisando se adequar a essas normas. Então, por exemplo, a gente tem um grande exemplo no Brasil, a questão da pecuária. A pecuária, ela era muito, principalmente na questão do norte do Brasil, ela era muito desenvolvida em áreas embargadas. Os grandes comerciantes de carne, as grandes trades, falaram: eu não compro mais gado de área embargada. Foi o maior rebuliço. Porque como assim? Do dia para noite as pessoas não podiam mais vender. Porque o mapa... Os alertas do IBAMA de embargo estavam conectados com o CAR e você via que aquela área estava sendo embargada. Então, aquela carne estava sendo produzida em área ilegal. E a partir disso, não pôde mais comprar. Então, foi obrigado a regularizar o seu embargo. Então, isso é ESG. Então, você adequar todo o seu passivo ambiental, porque a gente sabe, né, infelizmente, muitas multas ambientais ficam lá na gaveta, né? Uhum. Você recebeu a multa, fiz uma defesa que nunca foi julgada, minha área tá embargada, mas eu tô continuando produzindo até onde Ninguém dá. veio me falar nada. Ninguém veio me falar nada, eu tô quietinho. Mas agora não dá mais. Por quê? Porque a gente tem a conectividade. Os satélites estão ali, a gente tem o mapa biomas no Paraná. Alerta 24 horas pelo mapa biomas, tá conectado com o IAT. Então, o mapa biomas tá todo dia, todos os alertas. Então, qualquer coisa que você abriu na tua propriedade, o mapa biomas vai alertar e vai mandar pro Ministério Público e pro IAT. Prestem atenção nisso que a Luísa está falando. Há um satélite 24 horas monitorando o meio ambiente do estado do Paraná. Isso. Exatamente. Tem um convênio. Então, assim, muitos clientes nossos já receberam. Primeiro você recebe uma notificação para explicar o que aconteceu, porque às vezes você pode ter licença, né? Então eles primeiro perguntam, notificar. Ó, o que aconteceu nessa área de coordenada tal, no período tal, aqui tá a foto de satélite, me explique o que aconteceu. Infelizmente, muitos clientes não sabem explicar o que aconteceu. Caiu, deu uma chuva aí, raio, derrubou. Não. Mas não teve chuva nessa, né? Foi bem específico. Chama o advogado. Foi formiga. Chama o advogado que ele vai saber te dar uma orientação. E isso vai fazer com que você tenha um alerta de uma área embargada na sua propriedade. Isso já vai chamar para o CAR. Quando você vai chegar no banco, o banco não vai te dar mais o crédito. Uhum. Então, isso já é ESG. Eu preciso olhar antes de chegar no banco para pedir meu crédito, para ver se eu tenho algum problema ambiental, social e de governança. Um exemplo grande também de ESG no agro foi o que aconteceu nas vinícolas do Rio Grande do Sul na parte social, né? Uhum. Então, houve denúncias, não eram as grandes vinícolas que tinham a contratação direta dos funcionários que estavam sendo tratados de forma análoga a escravo, eram terceirizados, mas respingou no grande produtor. Então, os grandes estão olhando e pensando, eu não posso correr riscos reputacionais. Eu não posso ter minha imagem afetada por alguém da minha cadeia que não cumpre as normas ambientais. Então, isso vai vir de forma de muitos aspectos. Vai ser pelo crédito, vai ser pela compra e vai ser pela exportação. Então, são grandes players ali que estão se movimentando para adequar toda a cadeia. A gente recebeu também em algum dos nossos episódios, não me lembro o número, foi o superintendente da região de Canoinhas do Cicobi. E ele falou justamente sobre isso. Uhum. Que a novidade, a gente foi tratado do Plano Safra, né? Uhum. E aí a gente pensando em falar do crédito, a novidade que ele trouxe ali que mais me chamou a atenção foi justamente a exigibilidade do cumprimento das questões ambientais, né? Ou pelo menos uma negativa demonstrando que você cumpre essas questões ambientais para a liberação do teu crédito. Então veja lá, você está produzindo, aí você resolve fazer uma destoca lá sem licenciamento, é multado, tem uma área embargada. E no outro dia, ou para outra safra, você vai lá, não, mas eu vou lá pegar o crédito para voltar. Não, e vira uma bola de neve. Vira uma bola produtor, de neve. né? E o Plano Safra trouxe uma linha de crédito melhor para quem tivesse o seu CAR aprovado. Uhum. Então, assim, além de você poder não ter o crédito, um crédito mais barato. Uhum. Muitos bancos estão fazendo uma linha de crédito melhor porque eles querem diminuir o risco. Porque o banco também tem risco ambiental. Uhum. Todo mundo que está concedendo crédito pode ser responsabilizado pela consequência ambiental que aquele dinheiro que ele deu aconteceu para o meio ambiente. Então, por exemplo, eu te financiei, você pegou meu dinheiro lá, desmatou tudo, você é um grande desmatador, você tem o banco
pode ser responsabilizado na ação civil pública que vai ser ajuizada contra você, pode ser responsabilizado o banco que concedeu o crédito. E é muito fácil, só você pegar a matrícula do imóvel e você vê quem concedeu o crédito. Então, os bancos têm um risco muito alto nessa concessão. Inclusive, neste episódio, ele falou sobre uma questão que eles fizeram, foi justamente isso, né? Foi feito o financiamento e depois a pessoa não cumpriu com as questões ambientais. E houve uma ação de regresso pelo que ele havia emprestado e a pessoa não cumpriu essas questões ambientais. E também o produtor pode, né, às vezes ficar questionando assim, mas isso aí não vai chegar em mim, eu produzo só soja, é commodity, isso aí não vai aparecer para mim. Vai, e não é difícil. A partir do momento que você for entregar isso, seja na cooperativa, seja no armazém, onde você for, eles vão exigir que você apresente a tua nota. Na tua nota lá, eles vão a partir do teu CPF ou a partir do teu CNPJ, seja lá, ele vai puxar, você cumpriu tudo isso aqui, bom, então eu posso receber. Não, mas espera aí, aqui já apareceu uma pendência tua, eu não posso receber o teu soja. E aí, o produtor pode pensar, mas eles vão querer, porque todo mundo precisa do meu soja. Negativo, lá no Mato Grosso estão jogando milho na rua, porque não tem mais onde estocar, então o cerco está fechando, né? Tá fechando. Vale a pena que o produtor preste atenção nisso que a gente está falando, e não só preste atenção, mas como cumpra, né? Isso que a gente está falando. Outra questão que a gente ouve um pouco falar, novamente, né? Vem lá de fora e a gente ouve aqui o burburinho e quer saber como que isso acaba impactando pra gente, é a tal da Agenda 2030 da ONU, né? Uma parte lá, vamos botar político, ideológico, uma parte diz que é bom, outra parte diz que é ruim, uma parte diz que é 100% bom, outra parte diz que é 100% ruim, outras dizem que isso é um movimento para colocar a marca do capeta na nossa testa e nos dominar. Não, tá, calma, pera, vamos trazer isso para a realidade. O que essa Agenda 2030 e o que essa Agenda 2030 impacta para o produtor rural? Muito boa essa sua pergunta, né? Porque eu vejo... obrigado, minhas perguntas são muito boas. São muito boas. Eu vejo com um pouco de medo, vamos falar bem no bom e claro português, quando alguém fala que a Agenda 2030 é ruim, tá? Nós estamos num mundo que, embora temos fronteiras, culturas diferentes, todos nós estamos no mesmo barco, tá? A gente não pode falar de meio ambiente e falar só aqui em Curitiba eu preservo o meio ambiente se a gente não tiver um todo. Porque a gente tem o grande problema das mudanças climáticas, que é o problema ambiental mais democrático do mundo. Eu não acredito, não importa se você não acredita, está acontecendo. A gente está vendo grandes tragédias, principalmente eventos extremos do clima. Ontem eu estava vendo no jornal, né? A gente teve um grande terremoto no Marrocos, a gente teve inundações na Líbia, a gente teve problemas aqui no Brasil. Lá no Marrocos estavam em 10 mil mortos de inundamento, era um troço bem absurdo. Mesmo, assim. No Rio Grande do Sul, a gente teve aqui recentemente um problema com um ciclone. Então, assim, tá acontecendo cada vez mais frequente e cada vez mais forte. Mas a Terra se aquece em qualquer momento, isso é histórico. Não importa, nós precisamos enfrentar esse problema. Fazer o que dá pra fazer. Nós temos que enfrentar. Né? Então, a ONU ela tem um grande papel de concentrar todo mundo, todos esses agentes, e colocar eles num ponto de igualdade. Então, essa agenda da ONU, a Agenda 2030, ela é uma agenda que visa igualdade social, erradicação da pobreza, temos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, é uma agenda mundial, onde todos os países se comprometem a, de forma contínua, terem ações para atingir esses 17 objetivos, que são os famosos ODSs. O primeiro deles é a erradicação da fome. Então, assim, como que a gente vai achar ruim todo mundo se reunir para acabar com a fome mundial? Não tem como. É uma coisa que, não, mas eu não vou conseguir. Mas se você produzir melhor, se você produzir numa área menor, com melhor tecnologia, com melhor qualidade, conseguir produzir mais e conseguir ainda diminuir a fome, não é sensacional? Então a gente tem que ser prol da agenda. Por quê? Porque o produtor rural é ponto-chave nessa agenda. O primeiro objetivo é a erradicação da fome, mas tem outros relacionados que fazem com que o produtor rural seja ponto importante nessa agenda. E ela é uma agenda pública, mas atinge a gente de certa forma, né? Quando a gente consegue ter uma sociedade desenvolvida no sentido de nossas necessidades básicas atendidas, a proteção ambiental acontece, outras coisas acontecem. Então, a questão da fome, ela é importante e o produtor rural precisa lutar pela segurança alimentar, né? Porque a gente fala que o Brasil é o ponto importante para a segurança alimentar, porque se o Brasil deixar de produzir, o mundo, a fome vai aumentar muito mais. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, a Agenda 2030, ela é
São os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Até 2030, a gente precisa alcançar esses indicativos. O Brasil tem muitos indicativos positivos, dá para entrar no site e procurar os indicativos do Brasil ali, como a gente está indo em cada meta, em cada ponto, e temos sempre conseguido atingir, né? A agenda anterior era a agenda dos 10 Objetivos do Milênio, e o Brasil atingiu esses objetivos. Nossa, eu lembro da escola, quando eu era pequenininho, falava disso, né? Eu nem era, era pequenininho, bem pequenininho, tá? E falava disso, agora que você falou, eu lembrei. Lembrou da Agenda do Milênio. Então, a substitutiva foi a Agenda 2030. Provavelmente a gente vai ter outra agenda. E são objetivos internacionais, são movimentos, são políticas públicas para fortalecer esses mecanismos. Então, assim, não, vamos demonizar o Brasil por causa da Agenda 2030. Se o Brasil se atingir essas metas, é mais um bônus para a gente provar que a gente é sustentável. Então, precisamos usá-la de forma inteligente para proteger o produtor rural, porque a gente faz muito. Acho que a gente precisa colocar nesse ponto. O produtor rural brasileiro faz muito. E, assim, aqui nesse podcast deve ser uma bagunça na cabeça de quem assiste. Vai ter uns que vão falar que o Arthur é de direita, outros vão falar que é de esquerda, daí vocês não vão entender nada. Eu não sou de nenhum lado, assim. Você então é isentão. Daí tem mais um lado, eu sou isentão. Não, nada, só sou católico, só isso. O resto é consequência. O que eu penso assim, como a Luísa falou, tem como ser ruim erradicar a fome? Pô, me parece bom, né? Que bacana se ninguém mais passar fome. Obviamente que se uma agenda global não for não fizer nada que estrague ou que diminua a nossa soberania nacional, ok, não tem por que eu não querer cumprir com um objetivo que me parece bom. Lógico, o Brasil tem muitos outros problemas, como por exemplo, 40 e tantos milhões de pessoas não têm água encanada em casa. Então, nós temos problemas de base, né? Nós somos ainda um país de miseráveis e nós temos que ir adaptando com tudo isso. Mas temos um ODS que fala do saneamento. Então, a ONU está no ODS 6, fala de água e saneamento. Então, é mecanismo, é dinheiro, é política pública para atingir todos os problemas, não de forma só pontual, né? Essa agenda ela é muito interessante porque todos eles se conectam. E se você conseguir desenvolver um, você vai atingindo os outros, porque são 17 objetivos com 169 metas. Então, a gente fala do ODS 6, está falando da água. Fala do ODS 13, mudanças climáticas. Fala de parcerias e cooperações internacionais, que é o ODS 17, se eu não me engano. Paz no ODS 16. Então, são vários mecanismos, assim, não vai puxar uma bandeira dentro deles. São todas interligadas. E assim, porque agora vai ter um governo global que eles vão nos obrigar a nos vacinar e nos vestir igual. Não, é o que eu acabei de falar. Isso não é um objetivo global que não destruindo ou acabando com a soberania nacional. E não é obrigatório. Não tem punição. Todas as normas internacionais são voluntárias. Isso. Então, você tem que pensar assim, que tem muita fake news a respeito da ONU, a respeito das coisas. Tem problema? Gente, tudo tem problema, mas a gente tem que olhar o global, né? E vai falar, né, algo que impacta muito, que é em relação ao aquecimento global. Então também tornou-se lá uma pecha. O aquecimento global, uns defendem, outros odeiam, uns acreditam, outros não acreditam, como se fosse assim um dogma mesmo, né? Mas vou te falar o que eu acho. Baseado em quê? No que eu acho, só. Né? Minha opinião, eu respondo exclusivamente com o meu CPF sobre ela. Os dois lados. Há 25 mil anos atrás, metade da Terra era gelo. E houve um degelo. Agora, o que nós estamos acompanhando com os nossos próprios olhos? Até pouco tempo atrás, o Brasil é um país abençoado porque não tem terremotos, não tem furacões, não tem nada. Bom, agora o Brasil tem terremoto, o Brasil tem furacão, o Brasil tem ciclone. Opa, então tá acontecendo alguma coisa. Mas isso é natural, isso não é dos homens. Tá, tipo, sei lá, vamos fazer meio que a nossa parte, né? Se for natural, eu não posso fazer nada. De repente, sei lá, o sol explode, uma bola de fogo e vem acerta a terra e todo mundo morre. Pois pode ser, mas o que tiver ao nosso alcance, eventualmente a gente pode fazer. Como, por exemplo, trazendo para a nossa realidade do nosso podcast de novo, vamos usar, sei lá, um exemplo aqui, agrotóxico. Não, mas eu preciso usar... Tá, se você não usar o agrotóxico, usar um bioinsumo, não é melhor? Então tá bom, vou usar, né? Então, mais ou menos, acho que nesse sentido, né? Que a gente, quando tá falando dessas agendas, não tô falando que você deve pegar aquilo lá, botar uma camiseta, sair na rua, militar. Tá, você também pode, mas não há essa necessidade. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. É fazer o que é possível dentro das opções que a gente tem. Se você tem uma opção de você produzir melhor, sem aumentar a sua área de
destruir a vegetação nativa, vamos falar com português bem claro. Por que você não vai fazer? Então, é entender que existe tecnologia, existe políticas públicas para que a gente consiga atingir esses objetivos. Ah, não, mas a Agenda 2030, ela vai tirar o poder do Brasil sobre a nossa legislação. Não, gente, isso não vai acontecer. São sugestões, né? São sugestões, são normas voluntárias, são unir países para discutir problemas comuns. Só isso. É países se reunindo para discutir problemas comuns. O Brasil assinou um compromisso de desmatamento zero até 2050, se eu não me engano. Ilegal. Não pode ter desmatamento ilegal hoje na legislação brasileira. Isso é ruim, não é? Já tem, não é nada mais. Então a gente precisa interpretar um pouquinho com cuidado, porque tem muita coisa que nós já não podemos fazer pela nossa própria legislação. O que está sendo feito às vezes lá fora é comunicar. E a gente precisa comunicar melhor. E Luiz, essa questão da produção que você falou é algo que também já falei aqui outras vezes, que é assim, o produtor ele vai olhar aqui para a mesa dele, que é a fazenda dele. E daí ele fala, putz, mas não tá rendendo, eu preciso render mais, eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí ele vai cortar metade das árvores que tem lá para plantar mais? Lógico que não. Ele vai investir em melhores insumos que produza mais, ele vai, de repente, fazer uma compra de insumo melhor, ele vai procurar situações financeiras, ele vai procurar o contador que vai, de repente, fazer com que ele pague menos impostos, e aí a gestão dele melhore, e isso faça com que ele tenha mais lucro. Não precisa derrubar a árvore para produzir mais. Exatamente. Você pode lucrar mais produzindo a mesma quantidade, desde que a sua gestão esteja devidamente bem feita, né? Exatamente. E outro assunto também, que esse tem permeado, esse de fato eu tenho visto muito mais interesse do pessoal de saber, que é o mercado de carbono. Fala-se muito, o pessoal fala, eu tenho uma meia dúzia de araucária aqui, será que a turma me paga alguma coisa? Ou assim, o pessoal fala, não, eu tava pensando em comprar uma outra área lá que eu vou fazer mercado de carbono. Tipo, mercado, daí eu já penso num carrinho de mercado para pegar o carbono. Como que é o mercado de carbono? Tá, vamos falar. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque tem muito mito e muita mentira dentro desse mercado. Primeira coisa que eu vou falar: ninguém vai, hoje, em 2023, trocar uma produção pelo mercado de carbono, porque financeiramente não vale a pena. A questão do mercado de carbono é uma renda extra, é um pagamento por serviço ambiental. Ele é uma coisa que você vai incorporar à tua produção para você ganhar mais. O Brasil, ele tem um grande papel no mercado de carbono. A gente tem, desde 1997, lá do Protocolo de Kyoto, os mecanismos de desenvolvimento limpo, que o Brasil conseguiu desenvolver vários projetos. E lá pelo ano 2000, a gente teve um boom de crédito de carbono. Agora mudou. Nós estamos sobre a vigência do Protocolo de Paris, de 2015, e as regras estão mudando. Não temos definições específicas sobre como vai funcionar o mercado de carbono, principalmente porque o artigo 6º não foi regulamentado. Então, esse mercado ele ainda não funciona ou ele funciona ainda de forma muito pequena? Ele funciona, tem dois tipos, tá? Então, a gente tem o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado é esse que ainda a gente não sabe muito como as regras vão acontecer. A gente tem um PL importante sendo discutido agora no Senado, o PL 412, que vai instituir normas de formas mais seguras para o Brasil, e o mercado voluntário. O mercado voluntário é quem quer implementar um projeto na sua área e vai comprar e vai vender para quem ele quiser. Quando você entra lá no aplicativo, no iFood, você quer neutralizar suas emissões? Tem alguém gerando crédito de carbono e vendendo para o iFood. Quando você vai na sua viagem de avião, quer neutralizar as emissões do seu voo? Tem alguém gerando crédito de carbono e vendendo para a aviação. Tem alguém por trás desse negócio. Então, é um mercado que existe, é um mercado que acontece. Muitas pessoas sérias estão fazendo parte desse mercado, mas ele ainda não é escalonado. Você precisa ainda de grandes áreas, e grandes áreas eu falo, por exemplo, para a região aqui do Paraná de mais de 5.000 hectares. Então, você pode fazer um conjunto com vários proprietários para implementar um projeto e gerar. Mas a gente tem aqui no Paraná uma dificuldade que é a Lei da Mata Atlântica. Então, o que está acontecendo hoje são os projetos de desmatamento evitado na Amazônia, que são os projetos chamados de REDD+. Esses projetos estão acontecendo, estão gerando renda, estão sendo vendidos, mas é uma promessa para o futuro. Porque um projeto de carbono demora de 1 a 2 anos para gerar o carbono. É um commodity. Então, é uma safra de carbono. Todo ano você vai fazer uma safra, por mais que ele não seja um valor
Pensa mais em bolsa de valores do que de fato no mercado físico de commodities. Não é uma saca, você não vai ter uma saca de carbono. Você vai ter uma safra que vai ser contada pelo seu projeto, né? São critérios técnicos, e você vai vender todo ano numa bolsa, pode ser bolsa de valores, pode ser bolsa de mercadorias, e você vai receber um valor. Esses projetos têm uma duração de mais ou menos de 30 anos. Luísa, quem que tá fazendo isso hoje? Quem é inovador, quem gosta de novidade, quem gosta de ganhar dinheiro daqui 2, 3, 4 anos, são esse perfil que está contratando as consultorias para implementar esses projetos. Mas hoje o custo-benefício ainda não vale a pena. Mas o pessoal está pensando assim: olha, eu vou investir porque daqui no futuro eu vou ganhar muito dinheiro. E faz sentido. E assim... É um jogo. E também imagino que hoje, né, trazendo isso para nossa prática, seria para o produtor, para o proprietário, que ele tem lá um terreno que ele não pode estocar, que ele não pode limpar, que ele tá lá. E aí também o valor de comércio dele é baixo, porque a pessoa vai comprar para quê? Para fazer o quê? Uma casa da árvore? Também não vai, e tá lá parado. Então, de repente, espere mais um pouquinho. Espere esse mercado tá, de fato... Ou também não espere, né? Ou né, já vai procurar lá a doutora Luísa e pergunta para ela como é que você começa a mexer com isso. Para que isso daqui a pouco comece a te render alguma coisa. Exatamente. Né? Tem que implementar um projeto. Do nada não vai acontecer. Então, não, eu tenho uma área aqui de vegetação. Não, você tem que ter um projeto. Então, contrata um especialista, vai dizer esse projeto dá, esse projeto não dá. Tem muitas startups que estão fazendo, tá? Tem uma startup de produtores rurais que ela tá fazendo a Base Ag, ela tá fazendo projetos em parceria com produtores rurais, ela tá estudando as propriedades para ver qual que é a melhor possibilidade. Então ela tem é uma iniciativa muito legal. Então assim, tem muita gente trabalhando nesse mercado de forma séria, mas se alguém disser para você vai ficar rico hoje implementando com um projeto de carbono para receber daqui 3 meses, você abre os olhos, porque não é assim que funciona. Não, é pirâmide, isso é pirâmide. É um pouco mais complexo do que isso. Então, vale a pena investir? Vale. É um pagamento por serviço ambiental, é uma renda extra, mas você precisa fazer isso com cuidado e entender as bases do projeto para você ver, não, eu vou fazer porque daqui 5, 10 anos todo mundo vai ter que neutralizar. O licenciamento ambiental está exigindo neutralização. Era isso que eu ia te perguntar. Aí você falou lá de empresas aéreas, etc., que precisam neutralizar o seu carbono. Você acha que em algum momento o próprio produtor rural vai precisar... Vai. Neutralizar o seu próprio carbono, seja, sei lá, do seu trator que tá lá funcionando. Exatamente, vai. Do caminhão que vai buscar. É uma tendência, O licenciamento ambiental já tá pedindo... Aqui no Paraná a gente não precisa licenciar a fazenda, mas algumas atividades a gente precisa licenciar. Então já tá saindo como condicionante para a próxima renovação você fazer o inventário das emissões. Que é o primeiro passo, que é saber quanto você emite. Então, você vai saber quanto você emite. O segundo passo, na próxima renovação, provavelmente o órgão ambiental vai exigir que você neutralize. Então, é uma caminhada, é um plano das mudanças climáticas, ele está acontecendo. São Paulo já tem uma secretaria específica de mudanças climáticas. Eu imagino que aqui no Paraná a gente tem o Bioclima, que é um programa voluntário ainda, que está dando selos, mas o IAT eu acho que vai começar a exigir nas licenças ambientais e a gente precisa estar preparado para fazer esses inventários, para ver onde pode melhorar. E o produtor rural, ele tem a possibilidade de gerar os créditos. Então, é um nicho de mercado interessante. Às vezes os nossos espectadores podem achar que eu tenho um jeito meio ácido de falar, mas é meu jeito de falar, eu não tenho muito o que fazer, né? E é isso que faz o diferencial. Algumas pessoas vão gostar, outras não, né? Então, assim, às vezes tem lá um senhor, né, já de idade, que ele tá sentado atrás do celular dele, é aquele mesmo que tava falando, assim, agora há pouco, assim, nós vamos lá pra Brasília com o exército, porque não sei o quê. E daí esse mesmo produtor tá falando, esse mesmo senhor, né? Produtor não, senhor, tá falando assim, eu não acredito nessas mudanças climáticas, eu não acredito nessa onda. Beleza, é seu problema, fica à vontade, pode fazer isso, pode pensar dessa forma. Mas eu acredito que se, né, um pouquinho que você tem de visão de negócio, né, entendendo que tua propriedade é um negócio, você tem que trabalhar nisso, que tal? Só sugiro, vai atrás desse tipo de informação, né? Eu não acredito, tudo bem, não precisa acreditar, mas vai tentar entender, de repente isso pode te gerar um bom negócio, isso pode... Agora pode não parecer, mas daqui a pouco, se chega uma hora que você é obrigado a fazer isso, você já tá no jogo. Claro, você não tá tendo que correr atrás, claro. né? Você já tá jogando, você já tá entendendo o que tá acontecendo. Tomara que vocês me entendam que quando eu trago esse tipo de papo é justamente para isso. De repente você vai falar, mas isso aí não tem importância. Gente, eu tô vendo daqui 2, como a Luísa falou, daqui 3 anos o negócio. A gente tá adiantando o mercado para vocês, a gente tá adiantando esse movimento para vocês falando sobre isso. Tem muita gente falando assim, Luísa, mas não tem nem lei.
Mas, gente, a mágica acontece quando não tem a lei. Quando quem que se dá bem, assim, digamos assim, em escalonamento? Quem faz o que ninguém tá fazendo. Isso. A gente tem que pensar um pouco, assim, às vezes, porque fazer o que todo mundo faz, né? Luísa, me lembra uma história, eu vou contar bem rapidinho antes de te fazer mais uma pergunta, que assim, quando eu era recém-nascido, uma pessoa falou pro meu pai assim, eu tô comprando um terreno, pra quem não conhece aqui em Curitiba, no bairro lá do Tarumã. Tarumã era um bairro longe, tô pagando uma miséria. E daí minha mãe falou, não vou morar naquele mato do Tarumã. Passados 30 anos, hoje tem um dos maiores shoppings da cidade, é do lado, tem uma universidade que fica do lado, tinha o estádio que agora parou. Então é o centrão da cidade, assim, o Tarumã é um mega do bairro. É assim que funciona. Agora, isso é tudo mato. Daqui a pouco, vai valer muito dinheiro. Quem ganhou dinheiro? Quando era mato. Quando era mato, agora tá... Agora que você vai ter que pagar 1 milhão no negócio, agora você já não ganha mais, né? Agora é ele que tá ganhando, quando ele pagou 10 mil. Isso aqui é a mesma coisa, né? Talvez agora seja a hora... E não tô falando pra você implementar, não pra você entender. Claro. Né? Tudo mais. E Luísa, um pouco antes da gente começar aqui, até que elogiei a sua fala, né? Queria que também você replicasse isso de alguma forma aqui pro pessoal. Que assim, tudo bem, falamos aqui de alguns assuntos, né? O ambiental é muito maior, até também falando sobre isso, né? Que não tem especialista no ambiental, é muito grande. Mas nós falamos aqui de coisas leis, legislações, decisões que estão vindo para os produtores rurais para que eles, né, se adequem e tudo mais. Mas você me falou um outro ponto legal, né? Que é, de repente, desse produtor se unir, do agronegócio se unir, das pessoas se unirem aqui para mostrar lá para fora o contrário. Fala, gente, a gente já faz muito, a gente já é muito organizado, né? Eu achei essa tua fala muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, assim. Só no Brasil tem APP Reserva Legal. Não existe outro produtor que já, de saída, precisa preservar tanto as nascentes, na questão da APP, quanto 20%, que é o mínimo de reserva legal no Brasil hoje, chegando a 80% no bioma amazônico. Então, quem compra uma área no bioma amazônico tem que deixar 80% da floresta preservada e pode utilizar 20%. Parece muito, né? Mas ninguém fala. Todo mundo fala só daquele correntão. Então, assim, a gente precisa entender que nós temos mecanismos fortes de preservação ambiental no Brasil. Ah, mas Luísa, qual que é o problema? A implementação. A implementação, as políticas públicas de implementação, de fiscalização, ainda são ruins. Mas a gente precisa falar do lado bom. Então, nós preservamos muito. A gente sai de uma linha de base muito alta quando a gente vai competir na parte ambiental com os outros países. Nos Estados Unidos tem uma safra só. Aqui nós temos quantas safras, né? Tem a safrinha, tem a safra... Estamos produzindo de todas as formas. No Paraná nós temos agricultura de baixo carbono, que é uma realidade há muito tempo. Muito tempo a gente tem desenvolvido agricultura de baixo carbono, plantio direto. Então, são coisas que já estão integradas à política agrícola brasileira há muitos anos e ninguém fala. Então, você vai comparar... A Samantha tem uma fala muito interessante. Quem foi o maior emissor de créditos de carbono no ano passado na agricultura? A China. Porque qualquer porcaria que eles fazem é considerada adicionalidade. Porque eles já têm uma coisa tão ruim que qualquer coisa que eles fazem pode gerar crédito. E nós, que já temos uma agricultura muito boa, não podemos gerar porque não tem o conceito da adicionalidade. Então, nós precisamos ter voz. Precisamos se reunir. O agronegócio, o produtor rural, chegar na parte política. O que você está falando internacionalmente do agro? Como que o agro brasileiro está sendo representado? Nas mesas de discussões. A Samantha teve ano passado, em Bonn, uma discussão pré-COP, né? Muito importante. Traduza, em Bonn pré-COP. Pré-Copa? Teve Copa. Foi pouquinhas da Copa do Mundo. Bonn é uma cidade na Alemanha que os técnicos se reúnem todo ano em junho para discutir o que vai ser levado para as conferências da ONU de mudanças climáticas no final do ano. Então, em junho, os técnicos se reúnem, o que a gente vai levar para os países discutirem no final do ano. Então, nessa mesa de discussão, estava tendo uma fala dizendo que não, o sistema da agrofloresta, da agroindústria, é um sistema que gera muito carbono. Estou tentando traduzir aqui. Isso. Gera muito carbono. Fala pra turma aqui. Gera muito carbono. Temos que reduzir, temos que adequar. Samantha levanta a mão e fala, peraí, no Brasil não é assim. No Brasil, a agricultura capta o carbono. A gente tem um sistema de solo, a gente tem um sistema muito interessante.
E nisso, os países do Sul, que também temos alguns países do Sul que têm essa mesma política e a mesma cultura do Brasil, começam a falar, aqui a gente é diferente. E começou um movimento, um burburinho, conseguiu alterar algumas coisas, mas era uma pessoa falando numa mesa, num assunto que talvez não fosse. A gente ia ter mais vozes dessas, falando, peraí, o Brasil é diferente. Nós fazemos melhor desde sempre. Então nós precisamos gerar mais crédito de carbono, nós podemos ser a solução para esse problema das mudanças climáticas. Então a gente precisa falar, se reunir, entender esse contexto que o Brasil é diferente dos Estados Unidos. O produto brasileiro não pode chegar com o mesmo custo ambiental que o produto dos Estados Unidos. Não pode chegar com o mesmo custo ambiental da Europa. Mas quem precisa fazer essa lição de casa somos nós. Porque ninguém vai chegar e falar, realmente, vocês preservam tanto. 66% do país de vocês é vegetação nativa, que legal. Não, ninguém vai fazer isso. Tá o mundo inteiro querendo comer nós vivos. Eu acho que eles vão vir de boa aqui, né? A gente precisa falar. Imagina, 66% do Brasil é vegetação nativa. E o que sai lá fora? Desmatamento. Girafa pegando fogo. Entendeu? Peraí, vamos falar um pouquinho mais. Tem que corrigir o desmatamento? Tem que. Não pode ter desmatamento ilegal? Não pode. Precisamos preservar a Amazônia? Precisamos. Mas, outro lado, a gente está fazendo. Nós temos aqui, né, no Paraná, uma grande preservação de nascentes. A questão da água aqui, né, o antigo Cisleg, o pessoal deve lembrar. O Cisleg funcionou na parte da APP. Todo mundo preservou a APP. Mas ninguém fala disso, todo mundo fala da parte da reserva legal, que não aconteceu por N motivos. Então, mudar o discurso, dizer, não, o produtor rural preserva nessa parte, precisa melhorar nessa, a gente dá o puxão de orelha quando precisa, mas tem muita coisa boa para ser falada. E acredito que isso, o que é a primeira coisa que nos traz na cabeça é, quando você vai fazer, então, lá, chega, 4 anos, vai apertar teus botãozinhos lá e levantar as bandeiras da democracia e etc., poxa, tem um palhaço que faz palhaçagem, tem tem esse aqui que era meu vizinho, tem um cara que é a bandeira do agronegócio, o cara fala, eu estou aqui para defender o agronegócio. Poxa, fomenta esse cara, se de fato ele presta, né, se de fato ele é uma pessoa honesta, fomenta, porque muitas pessoas podem só usar bandeira, exatamente, né, mas fomenta isso, fomenta os canais que estão trabalhando pelo agronegócio. Divulga os advogados que estão trabalhando pelo agronegócio, e quando eu falo os advogados, são todos os profissionais que estão nesse meio. Que tomara, sirva esse podcast aqui para a gente conseguir unir isso, para conseguir afunilar pessoas preocupadas, né, com o agronegócio e que deem voz, que segurem lá, né, enquanto estão querendo tirar mais e diminuir muito mais aqui, que segurem, né. Vamos ser justos. A gente tá pedindo vamos ser justiça. Isso. Vamos ser justos, vamos falar a verdade. Tá bom para nós, porque muita coisa. Vocês reconhecem que nós somos bons? Vocês reconhecem que nós nos organizamos e preservamos? Reconhecemos. Opa, agora Claro. Alguns preservam por força da lei, outros preservam por consciência, outros preservam por outras coisas. Mas a gente tem que trabalhar com números, entendeu? Tirar a ideologia um pouco de lado, que eu acho que a ideologia atrapalha muito quando a gente olha A ou B. Não, estamos todos juntos, somos um único país, precisamos ter uma política real, assim. Claro que tem gente ruim, nossa, óbvio, em toda profissão, advogado, médico, dentista, tem produtor rural que não tá nem aí pra nada e faz tudo errado. Esse precisa ser combatido. Todo mundo tem que se juntar contra ele. Não é o agronegócio proteger. Os poucos ruins mancham a imagem dos bons. Uhum. Você veja como rapidinho a gente passa 1 hora conversando. Meu Deus do céu. Podia falar muito mais. Podia. E se de repente vocês acharam que eu falaria aqui alguma coisa da prática de mas chegou uma multa ambiental para mim, o que eu faço? Esse daí a gente já tratou com o William, e assim, eu não desperdiçaria esse momento aqui com a Luísa pra gente falar sobre isso, que é algo que, se de repente chegar lá uma intimação para você, seja de um auto de infração, seja de uma questão civil, seja de uma prática criminal, o que você deve fazer? Procurar o seu advogado de confiança, né? Então, seria um assunto muito técnico. Acho que aproveitar o espaço aqui que nos foi concedido e para falar justamente dessas questões maiores e mais amplas. Quero que vocês, nossos espectadores, tenham noção do tamanho disso que eu trouxe aqui, né? Veja só, a Luísa estava contando que a Samantha, que é sócia, que é, né, aqui do escritório da Luísa, ela estava lá discutindo com uma turma de outros países sobre questões globais e mundiais. Então, nós estamos falando com gente que tem influência lá em cima.
E eu também me sinto muito lisonjeado de você ter aceito o nosso convite, ter aberto as portas aqui do escritório. Ficamos à disposição. Eventualmente, o dia que você vê que tem um assunto que é de interesse de chegar na turma, olha só, isso aqui está acontecendo e eu preciso que chegue para eles, este canal está abertíssimo. Muito obrigado, Luísa, por nos receber, por toda a atenção, por esse ambiente muito bom, com ar-condicionado e tudo mais. Produção, colocaram um ar-condicionado no nosso próximo estúdio, por gentileza. Obrigado, hoje tá bem quente em Curitiba, né? Que não é normal. Deu coincidência lá as mudanças climáticas. Luísa, obrigado pelo espaço. Que bom, foi muito legal. Turma, daqui a pouquinho nos vemos em algum outro episódio.